Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu gostaria, senhor presidente, de forma rápida, só dizer o exemplo de um projeto, deputado Max Barros, que tramita normalmente nessa casa, que passou por uma votação na Comissão de Constituição e Justiça. Eu lembro que somente na Comissão de Constituição e Justiça a votação foi adiada 2 vezes para que chegasse a um acordo entre o relator do projeto de lei e a emenda que nós apresentamos. E, no final, foram acolhidas todas as sugestões que foram colhidas em 2 audiências públicas. Portanto, eu posso dizer que a oposição corrigiu um erro gravíssimo nesse projeto. Esse projeto é o que trata da criação do Conselho Universitário do Maranhão e que, na sua forma original, não tinha participação de estudantes. Como é que pode isso? Na sua forma original, os professores que participariam desse conselho seriam somente 2 e nomeados pelo governo do Estado. E o que nós fizemos? Discutimos através da Comissão de Educação, realizamos 2 audiências públicas e lá ficou acertada uma série de sugestões. Primeiro, aumentar o número de professores de 2 para 3 e fazer com que as indicações desses professores fossem feitas pelos sindicatos e associações e não por mero capricho do governador. Segundo, a inclusão dos estudantes. Onde é que já viu um conselho universitário que não tem estudante? E aí, através do trabalho da oposição, da emenda que nós apresentamos, foi acolhido na Comissão de Constituição e Justiça. Foi discutido o deputado Max Barros. Houve, no primeiro momento, divergência, foi adiado para a 2ª sessão, depois não houve consenso, foi adiado para a 3ª sessão, mas, no final, entenderam por bem acolher a emenda que nós apresentamos, assegurando a participação dos estudantes, assegurando a participação dos professores indicados pelas entidades, assegurando que o Conselho, ao ser aprovado, deixa de ser convocado somente pelo soberano, pelo governador, e poderá ser objeto de deliberação de 2/3 dos membros, como acontece em qualquer conselho. Então eu pergunto, senhor presidente, que mal teve? Que prejuízo teve ao governo? Ao contrário, quem ganhou foi a comunidade estudantil, quem ganhou foi a comunidade dos professores, quem ganhou foi o povo do Maranhão com as sugestões que foram acolhidas. O único ponto, deputado Max Barros, que tenho para colocar em relação ao projeto do relator, deputado Bira de Pindaré, é o colégio de reitores que ele prevê a criação. E o colégio de reitores, óbvio, se for convocado para discutir os assuntos com o governador, não serão chamados nem estudantes, nem professores. Mas esse ponto, esse eu faço questão de dizer, senhor presidente, esse eu deixo na consciência do governador do Estado. Ele terá um conselho universitário à sua disposição, com estudantes, com professores, com reitores e secretários. Caberá a ele, então, saber e escolher se quer ouvir somente os reitores ou se quer ouvir, de fato, de forma verdadeira, a opinião dos estudantes que fazem a universidade, a opinião dos professores. Esse ponto, senhor presidente, eu deixarei para a consciência do governador Flávio Dino. No mais, senhor presidente, dizer que me sinto contemplado por ter absolutamente todas as sugestões da nossa emenda que apresentamos acolhidas na votação desse projeto. Então, senhor presidente, não retirou nenhum pedaço do governo do Estado. Não houve nenhum problema, não há nenhuma humilhação. E é isso que deveria ter acontecido, deputado Max Barros. Há alguns minutos atrás, quando, de forma injusta e errada, foram retirados os militares, o servidor da Assembleia do Ministério Público e do Judiciário do Conselho do FUNBEM. Nada causaria de mal ao governo do Estado. E aí veja a diferença de um projeto que passou pela discussão para outro que não foi discutido. Portanto, senhores e senhoras deputados, quero dizer que ainda que contra a vontade do senhor governador, ainda que ele tenha que engolir, mas essa casa, neste ponto, aprovará um conselho universitário com os estudantes e com a participação democrática dos senhores e senhoras professores, deputado Max Barros. Concedo uma parte a Vossa Excelência.
Deputado Braga, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que tudo que nós estamos lutando aqui, fazendo esse embate parlamentar e usando os instrumentos que o regimento nos permite, é justamente para poder participar e aprimorar os projetos que vêm do Executivo, ouvindo principalmente a sociedade organizada, os sindicatos, e eu acho que esse que é o papel do parlamento. Nós aqui hoje tivemos vitórias importantes. Primeiro, no que diz respeito à composição do Conselho do IPREV, onde estavam retirados a representação da Polícia Militar, do Ministério Público, da Assembleia, do Tribunal de Contas e outras. E se não fosse a atuação dos deputados aqui, essa matéria já teria sido votada em regime de urgência, com esse conselho sem representar realmente os funcionários públicos. Então, foi uma vitória do posicionamento dos deputados aqui, que são independentes ou que fazem oposição ao governo. O mesmo aconteceu em relação a esse conselho universitário. O projeto que veio do Executivo é um projeto totalmente equivocado. Imagine a composição de um conselho sem a representação dos estudantes, que é o objetivo final da educação, sem a representação dos professores que fazem a educação no nosso Estado. Então, a composição desse conselho veio de maneira totalmente equivocada e elitista. E foi a participação da sociedade, dos estudantes, dos professores. A UEMA teve uma participação importante e nós conseguimos, a duras custas, que fosse aprimorado o projeto e, sem dúvida, é um projeto melhor. Não é o ideal, concordo que não é o ideal, porque não tinha que ter negócio de conselho de reitores, mas, pelo menos, está mais bem representado. E é esse que é o papel do parlamento, é aprimorar os projetos do Executivo. Lamento, deputado, profundamente, que na questão do FUNBEM não houve esse diálogo, né? Porque retirar os representantes dos sindicatos de participar do FUNBEM, onde eles são principais beneficiários, e eles que contribuem para esse fundo, não dialogar com eles e excluir categorias que já faziam parte desse conselho, é um equívoco brutal. E mostrou que foi adotado 2 pesos e 2 medidas. Recuou acertadamente na questão do Conselho do IPREV. E na questão do FUNBEM se manteve irredutível. Então, é um equívoco muito grande. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência, como os deputados aqui de oposição, deputados independentes, estamos cumprindo o nosso papel, de maneira a aprimorar os projetos para que eles sirvam não ao governo, mas sirvam à população. E parabenizar também a sociedade organizada que tem participado das audiências públicas e contribuído, ou através de sugestões, ou até com a presença aqui na galeria desta Casa, para aprimoramento desses projetos. Muito obrigado, deputado. Deputado Max, agradeço as palavras de Vossa Excelência e quero dizer e lembrar que realmente foi fruto de muita discussão o Conselho Universitário do Maranhão. Dizer que a vontade do governador em implantar um conselho ditatorial, onde nós não teríamos estudantes, onde os professores seriam indicados diretamente por ele, não vai acontecer. Nesse projeto, o que vai prevalecer é a vontade dos estudantes, a vontade dos professores e a aprovação soberana dessa casa, eu tenho certeza. Porque se dependesse do governador, e aí é uma prova, deputado Max Barros, veja todas as propostas de formação de conselho que vêm com a assinatura do governador Flávio Dino. Ele simplesmente retira todos aqueles que possam, ao menos, levantar a voz para discutir ou debater os assuntos que são formados no conselho. Mas nessa, eu posso dizer, nessa ele perdeu, quem ganhou foram os estudantes, quem ganhou foram os professores, quem vai ganhar certamente será a Assembleia do Maranhão a aprovar esse projeto com o acolhimento da nossa emenda, senhores e senhoras deputados.